valores que traduzem tradição, a paz, a esperança e o vigor, unido e forte pelo esporte. Eu sou tricolor. Saudações tricolores, bem-vindo a todos que nos acompanham no canal nosso e de vocês, Unido Forte pelo Flu. Mais uma vez se encontrando para a gente poder fazer aquele bate-papo gostoso, descontraído, despretensioso, apenas para demonstrar o amor que a gente sente pelo nosso Fluminense. Esse é o meu boa noite. Charles, o seu boa noite, por gentileza. Boa noite a todos, boa noite amigos e seguidores do canal Unido e Forte pelo Flu. É sempre um prazer falar de Fluminense com todos. Fluminense é a nossa grande paixão, né? E nós estamos aqui mais uma vez para falar do pós-jogo e demais assuntos envolvendo o nosso tricolor. Hoje aí com uma ilustre convidada aí que o Carneiro nos trouxe. Pois é, hoje, por enquanto, o nosso jornalista Roberto Espíndola ainda não está presente, deve estar apurando alguma notícia diferente, né? Sempre vem com alguma surpresa, mas estamos com a Juliana, que está aqui para falar de um projeto muito gostoso, muito interessante, que agrada a todos nós, que é Xerém. Então, a gente queria ver, seja muito bem-vinda, Juliana. A casa Obrigada. É sua, a casa tricolor sempre é sua. Já sei que você também é uma torcedora ilustre do Fluminense. E seu boa noite para todos nós, Juliana. Seja muito bem-vinda e obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço o espaço aqui para falar de uma coisa que eu sou apaixonada, que é a psicologia. Então, boa noite, gente. Boa noite, galera que está assistindo aí. E é isso. Isso aí. Eu conheço essa doutora Juliana de algum lugar. Juliana De Santos, seu nome? Eu já conheço ela de algum lugar. Boa noite, pai. Hoje, a nossa pauta hoje que a gente vai estar conversando com vocês começa com o Xerém, por isso que está a Juliana aqui para trazer para a gente um pouco a sua experiência. Vamos falar do pós-jogo, daquele jogo que foi meio estranho para a gente, né? A gente vai bater um papo. Não sei quem foi mais estranho, se foi o jogo ou se foi a entrevista do Diniz, né? Mas tudo bem. Próximos jogos, qual é o desafio que a gente vai trabalhar? Curiosidades, que a gente traz aqui para debater um pouquinho. E finalizando falando sobre o Super Mundial. Mas antes de entrar na nossa pauta, dá licença, Carneiro, eu gostaria de pedir aos amigos que nos acompanham para que sigam o canal, compartilhem, curtam os vídeos, comentem, ative o sininho para receber as notificações de todos os nossos novos vídeos e comentem, que nós responderemos a todos. E hoje nós já estamos com 236 inscritos e segue o que o Charlinho está pedindo. Venha se inscrever conosco. Continue compartilhando. Vocês que ajudam a gente a crescer e a manter o canal. Projeto de Xerém. Charles, você vai lembrar que um tempo atrás a gente fez um programa falando sobre Xerém, que o Xerém hoje ele rompeu fronteiras e o projeto maravilhoso de Xerém ele se encontra no Peru, no Chile e no Paraguai. Inclusive, o projeto Xerém, ele não está lá apenas para criar jogador, né? A pessoa vai lá para poder estudar, escolaridade comum, treinar, ser um jogador e sair de lá um grande cidadão. Geralmente, pessoas com risco social. E eu fico muito feliz e um orgulho enorme saber que o clube que eu amo resolveu compartilhar essa particularidade que é o projeto Xerém com países da América Latina também que têm seus riscos sociais, não é, Charlinho? Verdade, Carneiro. É muito bom você ver que o Fluminense tem essa preocupação social, não só em formar jogadores, mas também em formar cidadãos, pessoas de bem, pessoas com uma boa conduta, né? É muito bom a gente ver que estamos expandindo o projeto. E esse projeto aí vai alcançar novos jogadores, vai agregar novos valores a Xerém, e é um projeto belíssimo, que tende a ser copiado por vários clubes aí do Brasil, já vem sendo copiado, né? Verdade. Por alguns clubes, e acredito eu que com cada vez mais sucesso. Vocês podem notar no mapa que está em vermelho o Paraguai, e não é à toa. A nossa delegação foi mais cedo para o jogo no Paraguai, exatamente para poder visitar a escola Xerém, vamos chamar assim, do Paraguai. Essa escola ela fica em Luque, tá? E se chama Guerreirinhos,
escola de futebol oficial. O time chegou mais cedo para poder fazer visita. Você vai ver nas fotos aí, você encontra facilmente o Marcelo, o Manuel, o Cano, todo mundo está aí, o Ganso. E cerca de 100 alunos da escola oficial do Flu no Paraguai acompanham de perto o treino do campeão da América nessa quarta-feira. Aí tem mais algumas fotos e um golaço, né, Charles? Sim, sim. A simples presença do time principal, campeão das Américas, já é um fator altamente motivador para esses jovens. Esses jogadores que estão aqui, que foram, né, presencialmente lá, eles estão aonde esses meninos querem alcançar, onde querem chegar. Ou seja, são os seus ídolos. Então, a simples presença deles já motiva os meninos, já faz com que eles cada vez mais queiram continuar no projeto, pagar o preço. Qual é o preço? Uma boa conduta na escola, boas notas, para que continue no projeto e, quem sabe, chegar aonde esses jogadores aí, campeões estão, campeões na vida, campeões no esporte, campeões financeiramente, porque não se trata somente deles e também de suas famílias. Quando eles vencem na vida, eles levam consigo todos os seus familiares para o sucesso. É o que eu falo, o projeto de um jogador, de um garoto desse, não é só para ele, né? Ele leva consigo toda a família que depois ele vai ajudar, ele vai sustentar. E que é legal, o Fluminense vai para lá e ele vai para treinar. Então ele faz todo o treinamento preparatório para o jogo dentro do centro de treinamento da escolinha. Isso é muito bacana. Então os alunos acabam assistindo ao treino, depois conversando de perto com o jogador, tirando foto, né, participando do dia a dia com os jogadores. Realmente é um golaço. E aqui, para quem não conhece ainda, mas acho que todo mundo conhece, é o nosso projeto de Xerém. Alguns desses jogadores já vão para Xerém para poder trabalhar. Só para lembrar, parte vai jogar, destacando, né? Eles vão jogar nos times locais, nos principais times. Parte vem para treinar em Xerém e parte ainda pode ganhar bolsa para estudar nos Estados Unidos. Inclusive, do projeto do Peru, já existem 8 jogadores treinando em Xerém. E aí, para falar de Xerém, e é para isso que está a Juliana aqui junto com a gente, porque ela vai trazer a experiência dela. Ju, fica à vontade, a gente quer te ouvir, você foi nos nossos olhos lá, entender como funciona o quão importante que ele é para qualquer jovem, e no caso particular, para o jovem atleta, que sai da linha da pobreza, de risco social, e podendo ter, em pouco tempo, um estrelato. Com você, Ju, fica à vontade. Obrigada. Então, eu tive a oportunidade de conhecer, né, o CT de Xerém em 2017 com a minha faculdade. Eu estava no comecinho do curso. A gente fez uma disciplina sobre as áreas emergentes e uma dessas áreas é a psicologia do esporte. Então, a gente foi lá conhecer todo o espaço, é muito bonito, muito bem estruturado. São muitos dormitórios, a academia é super bem estruturada, o lugar é lindo, muito bem cuidado. Conhecemos algumas pessoas da equipe, o foco mesmo era conhecer as psicólogas, no caso a gente conversou com 2 que estavam lá, elas deram uma pequena explanação sobre o trabalho delas lá, que é um trabalho mais voltado para um acompanhamento psicossocial dos jovens que estão ali, porque são muito novos. Então, é toda essa inserção nesse mundo novo do futebol, né? Além do objetivo, que é a psicologia do esporte, trabalha muito com performance. Então, a psicologia, né? Os saberes, as intervenções da psicologia voltadas para um atleta, para um futuro atleta que vai trabalhar com alto desempenho. Foi muito interessante, eu fiquei encantada com o lugar, com a área. Não era uma área que eu tinha nem conhecimento antes, depois eu acabei criando um interesse, porque realmente são muitas questões que atravessam o mundo dos esportes, aí fazendo os recortes para o futebol, que é um esporte gigantesco, também é uma indústria gigantesca, então são muitos recortes interessantes que elas conversaram com a gente, que a gente depois deu uma estudada, né, quando voltou. Ô, Ju, a gente percebe o quão é importante, né, e cada vez mostra mais, o primeiro aspecto que chama a atenção, né? A gente fala de em torno de 100 jovens. Não serão 100 craques. Dos 100 jovens, talvez 3 vão despontar como craque, 4. Como trabalhar a cabeça desse jovem que não consegue
Porque já estar na escola já é uma vitória. Ele tem que entender que ele já passou por uma triagem, ele já conseguiu uma vitória. Dali ser um craque e jogar no Fluminense é uma outra vitória. Como lidar com aquele que não chega, né? Como é que a psicologia pode ajudar nisso? É um trabalho diário, né? Imagino que elas tenham um acompanhamento intenso com esses jovens para entender esse manejo das emoções deles, entender que realmente ser jogador de futebol é um sonho da maioria, mas é uma realidade de poucos. Então, chegar tão perto, né? Que chegar ali a treinar dentro do CT do time e não acabar seguindo a carreira como um grande craque, deve ser uma frustração gigantesca. E o trabalho da psicóloga é realmente fazer esse manejo das emoções. Não tem como tirar a frustração, não tem como fingir que está tudo bem, não vai estar tudo bem, vai ser triste, mas trabalhar as outras possibilidades. Entender que se uma porta se fechou, não quer dizer que todas estão fechadas. Legal essa coisa de porta, porque poucos sabem, né? Não sei se todo mundo sabe, não sei, mas as portas que se abrem nem sempre é só para ser jogador de futebol. Aí já tem relato de pessoa da escolinha que não virou jogador, virou um fisiologista, virou um médico do esporte, virou um fisioterapeuta do esporte, virou um administrador, empresário de jogador. E isso a psicologia ajuda, né? A enxergar essa outra porta, né? Sim. Dentro da psicologia mesmo existe uma área chamada orientação profissional que trabalha especificamente com isso. Não sei se lá dentro eles trabalham essa parte, mas eu imagino que tem um apoio, né, psicossocial, que também tem as assistentes sociais que trabalham junto. Ajude a achar novos caminhos, a ter essa clareza de entender que, né, a vida acontece, né? As coisas acontecem, os caminhos vão mudando e entender as possibilidades que podem ter ali. E o esporte, ele tem um potencial muito grande, tem muitas áreas, tem muitas possibilidades. Então, se o desejo de todos aqueles jovens ali fosse seguir no esporte, talvez achem outras possibilidades ali dentro também. Bacana. É o simples convívio, né, Juliana e Carneiro? Só em o fato de você estar ali presente naquele ambiente, convivendo com vários profissionais, de repente desperta no menino a sua verdadeira vocação, ele se descobre ali, poxa vida, é isso que eu quero ser. Eu acho que eu vou ficar melhor atuando como um preparador, como um fisiologista, do que como jogador propriamente dito. Então, o simples convívio nesse excelente ambiente, essa relação de trabalho dos profissionais com os meninos, pode despertar no menino um encantamento pela profissão. Sim. Ou seja, o próprio Petrônio pode depois tirar uns estagiários dali, né, Charles? Claro que sim. Juliana, ano passado a gente fomos campeões da Libertadores, né? Um título almejado por muito tempo, e um dos grandes destaques de toda a temporada, né, e do título foi o John Arias, né? E no meio daquela comemoração toda, dentro do gramado, né, movido pela emoção, ele teve um foco que chamou bastante a atenção, né? O foco dele foi se direcionar direto para a psicóloga e chorando, desejar a ela que, se não fosse ela, aquilo não tinha ocorrido, porque ele tinha perdido a avó, que era considerada praticamente a mãe que criou ele, e ele chegou a pensar em abandonar o futebol para poder ficar perto da família. E aí ela conseguiu convencer ele a manter o prumo, né? E ele é grato a ela. Você, como psicóloga, né? Como é que você enxergou isso? Você vê que isso é uma ajuda para ser essa carreira ela ser reconhecida, não só com as pessoas, né? Mas também, principalmente no esporte, onde tem tanto preconceito com psicologia? Eu achei incrível quando eu vi isso. Na verdade, foi o meu pai que me mandou a notícia, eu não estava acompanhando tanto. E é muito bom ver isso acontecendo, porque a psicologia ela é uma ciência relativamente nova, como profissão principalmente, e esse recorte da psicologia do esporte, ela é tida como uma área emergente ainda. Um dos meus materiais que eu mais usei na faculdade foi um livro se eu não me engano, é de 1999, que apresentou a psicologia como área emergente.
E eu me formei em 2023, ainda falando da psicologia do esporte como uma área emergente. Ou seja, ela está emergindo há mais de 20 anos e ainda tem todos esses tabus para quebrar. E assim, eu vi aquela fala dele, toda o holofote em cima da psicóloga como um ponto importantíssimo para a gente começar a discutir mais sobre as possibilidades de um trabalho psicológico dentro dos esportes, principalmente falando de esporte de alto rendimento, que a gente está falando ali não só das questões que são referentes ao exercício, ao esporte, né, que são muitas, mas também a toda a pressão que o atleta sofre. E a gente está aqui falando de futebol, mas não é só futebol, né, Ju? Eu acho que toda a área de esporte, que é onde você é muito cobrado, né? E você tem um funil muito apertado, ou seja, são muitos para um galgar. Então, esse lado de psicólogo, ele serve para o vôlei, ele serve para natação, para atletismo, para o surf. Por que não para o surf? Né? Eu acho que tem um espaço enorme aí para a carreira de psicologia ela se desenvolver dentro dessa área de esporte, né? E me parece que não tem muita gente, né? Ainda, né, em cima disso. Não muito, porque, como eu disse, ainda é considerado uma área emergente, ainda não é uma área dessas grandes áreas da psicologia, mas tem ganhado muito espaço. Nas últimas Olimpíadas, o Brasil teve bastante trabalho de psicólogas com as equipes. E a gente fala de psicologia do esporte, do exercício, não só para atletas de alto rendimento, não só para quem ganha a vida como atleta, mas para atletas amadores também, que têm esse esporte como uma paixão, querem melhorar o desempenho. E também existe uma área que trabalha com reabilitação. Pessoas estão usando o esporte como reabilitação, tem esse recorte dentro da psicologia do esporte. Então, assim, tem ganhos para todas as pessoas que, de alguma forma, são relacionadas ao esporte. Interessante que você falou do esporte amador, né? O famoso atleta de final de semana, né? E aí ele quer se cobrar que ele tem um desempenho de um profissional que treina todo dia, e aí ele não lida bem com as suas frustrações e acaba tendo um infarto, porque... Interessante, viu? Eu realmente não tinha pensado nisso. É um trabalho bem diferente, porque quando você fala do alto rendimento, você trabalha com uma pessoa que vive para aquilo. Então, assim, você está trabalhando com uma pressão muito grande, você está trabalhando com todo o significado da vida da pessoa, um peso gigantesco em cima das competições. E quando você fala do esporte amador, você está falando de uma pessoa que está conseguindo conciliar o esporte com uma vida com outras prioridades. Então, são trabalhos diferentes, mas são igualmente importantes. Uma pessoa que queira, né, realmente levar o esporte adiante, participar de competições, mesmo que não seja o foco da vida dela, é uma coisa importante. Então, imagino que seja muito proveitoso o trabalho da psicologia do esporte nesse ponto. Não, bacana. Eu trouxe o exemplo aqui, né, que a gente lembrou da psicologia com o episódio do Arias, que ganhou a Libertadores, né, e dedicando a psicóloga e tal. Só que nesse período... Carneiro, me permite só fazer um comentário aqui com relação Claro. ao John Arias. Quando eu passei para a Juliana essa situação do John Arias abraçando, foi realmente um efusivo e muito emocionado abraço que ele deu na psicóloga, e ele externou toda a sua gratidão e falou da importância da psicóloga nesse título e na sua permanência no futebol. Então isso me deixou muito assim emocionado por eu ter uma filha psicóloga, e eu levei imediatamente para ela, porque foi uma coisa que emocionou não só a mim, mas a todos, pelo menos a muitos. Os verdadeiros tricolores viram aquilo ali, porque ele teve realmente na iminência de abandonar o esporte. E a importância da psicóloga na vida dele e em sua decisão de continuar atuando. Eu acho que foi um golaço realmente para a carreira, sabe? Eu acho que melhor reconhecimento para a área ano passado a gente não teve. Esse foi o grande reconhecimento. Concordo com você. E nesse momento a gente está de novo se vendo numa situação onde, mais uma vez, a gente precisa de uma carga de psicologia muito grande. E não tem como deixar de citar o dissabor, né, de 4 jovens de Xerém que já estão dentro
integrados ao profissional, né? E que 4 grandes promessas. E que teve um deslize, né? E condutas não adequadas dentro de um ambiente de trabalho, né? Que a concentração é um ambiente de trabalho, né? E a gente entende o quão difícil deve ser, porque a gente está falando de um jovem, né? Que tem todo o ímpeto que um jovem tem, só que um jovem ganhando muito dinheiro. Até onde ele consegue se controlar, até onde ele vai escorregar, né? E aquela coisa do jovem que é inconsequente, né? Uma coisa é ele fazer algo que ninguém está vendo, a audácia, né? Outra coisa é o tamanho da audácia fazer dentro do hotel onde estavam hospedados e que o Diniz mora. Ou seja, a audácia foi algo assim, né? Como é que a psicologia ela pode lidar com isso? Remediando, tentando antever. Podia contar um pouco para a gente? Porque isso realmente foi uma ruptura e eu não vejo outra saída a não ser a psicologia para não deixar isso acontecer, para reintegrá-los no grupo e eles não repetirem isso e continuar a carreira brilhosa que eles têm pela frente e não acabar prematuramente. Como a gente estava conversando antes de começar, né, a gravação, um trabalho muito interessante da psicologia é a prevenção, porque remediar nunca é a melhor escolha. Geralmente dá mais trabalho, e geralmente quando a gente fala de psicologia, a gente trabalha sempre com uma ideia de redução de dano. Então, o dano foi feito, não tem o que fazer, o erro foi cometido, então a gente vai trabalhar em cima de reduzir, né, as consequências desse erro. Eu não sou psicóloga do esporte, não estou falando especificamente aqui desse ponto, mas na psicologia em geral, eu acho que é entender que o erro foi cometido, aceitar que a situação foi feita, porque ficar lamentando, ficar pensando em e se não tivesse feito, isso vai gerar dor de cabeça que não é muito resolutiva. O que pode pensar é, daqui para frente, o que pode ser feito para evitar esse tipo de situação e, assim, evitar. Pode ser que aconteça novamente, porque, como você mesmo falou, são jovens. Assim, no padrão, né, na nossa realidade, esses jovens estariam sendo jovens aprendizes, estagiários, ganhando R$500, R$600, eles estão com milhares nas mãos ali. Então, assim, é uma situação que é até previsível. Num país como o nosso, o dinheiro é poder. E assim, eles estão com muito poder na mão e não sabem como lidar com esse poder. São dezenas de milhares de reais, Ju. Às vezes ultrapassa centenas. Sim, é uma quantidade de dinheiro absurda, até abstrata. Eu acho que eles não conseguem nem mensurar o dinheiro que eles têm. E geralmente na mão, né? Muitas das vezes na mão de pessoas que não tinham nem o mínimo. Então, do nada, você sai de uma situação de pouco para uma situação de uma abundância desproporcional. Uma abundância que uma minoria no mundo tem acesso. Então, eu imagino que seja muito fácil de perder a linha para qualquer um. Ainda mais para um jovem, um adolescente. Então, é realmente muito complicado. Ju, tem solução, né? Tem que chegar, tem que abraçar, corrigir o gap, né? Tem solução, não tem? Na minha opinião, eu acho que assim, o erro já foi cometido, a punição está aí, né? A punição não só do afastamento, mas a punição da mídia, a punição dos torcedores, que está todo mundo revoltado. Então, eles estão sendo muito punidos, eu imagino. Eu acho que é para aproveitar esse momento e trabalhar com uma educação além da punição. Porque só punição não gera resultado. Você punir uma pessoa, você vai punindo, você vai deixando a pessoa com raiva, você vai deixando a pessoa com um monte de coisa. Mas o objetivo real é que eles entendam o erro, entendam as proporções do erro, entendam as consequências do erro e entendam como trabalhar com todo esse dinheiro, como trabalhar com todas as vontades, como manejar todos os desejos, os luxos, de uma forma que não prejudique a fonte desse dinheiro, porque o que eles estão fazendo, você percebe que é uma inocência muito grande, é uma falta de juízo, ultrapassa a questão da maldade, porque se fosse só maldade, eles não fariam desse jeito. É infantilidade mesmo, né? É inconsequência da verdade.
O que acontece, Juliana, soma-se a isso, né, na lista de danos que você listou, soma-se a isso também o dano profissional, porque eles conseguiram uma mácula em seus currículos, e isso está sendo noticiado no mundo todo. Então, isso tem sim um dano, tá, para suas carreiras. Se eles não enxergarem isso, os seus representantes com certeza enxergarão e passarão para ele. Olha, o que você fez está tendo consequências, está tendo danos, tem uma mancha no seu currículo. Qualquer clube que vá te contratar sabe que você tem esse histórico. Então, realmente é uma coisa para se refletir e que eles aprendam, né? Acho que esse é o grande objetivo, que eles aprendam com os erros e não repitam. E outra coisa, assim como Marcelo foi exemplo para o André, para o Gerson, assim como o André foi exemplo para o próprio John Kennedy, o Alexander, o John Kennedy e o Alexander são exemplos para os jovens pequenos de Xerém. Verdade. Então, isso tudo, verdade. Esse resultado, a forma que está sendo lidada, serve também para aqueles jovens que ainda estão começando a formação. Muito bem colocado, Carneiro. Eles são um exemplo, eles são um norte, né? Eu Sim. quero chegar onde esses meninos que eram tão iguais a mim, moleque de Xerém como eu, chegaram. John Kennedy, campeão da Libertadores, o Alexander, campeão sul-americano pela seleção brasileira. Quer dizer, eles são o norte desses jovens. Então, eles têm essa responsabilidade. Talvez não tenham se sentido, né? Talvez não tenham essa percepção, mas eles são sim. Quando esses atletas chegam nesse nível, a imagem que me dá é de uma pessoa que do nada agora ela tem milhares de olhares em cima dela, tem milhares de reais na conta, tem milhares de possibilidades. Manejar tudo isso deve ser muito difícil, não só para eles, mas para a equipe que está com eles também. Trabalhar isso com eles deve ser complicado. Acredito que sim. E o projeto de Xerém realmente é um projeto vencedor, né? Tá aí as fotos das instalações maravilhosas, tá aí a mulher, como diz o Espino, a nossa fornalha, né? Cheio de projetinhos novos aí para poder despontar no mercado. E é realmente você teve lá, você viu de perto, é um projeto belíssimo, né, Ju? Sim, é uma estrutura maravilhosa. E eu acredito que o Fluminense já esteja tão estruturado com isso por essa questão do pioneirismo, né? O Fluminense é muito pioneiro nessa revelação de jovens talentos, então acho que eles já estão bem cientes de como que funciona. E uma das que vocês citaram antes da gravação e até aqui, que está no site, inclusive, do Fluminense, é que o objetivo deles não é só formar jogadores. Eles formam pessoas boas para terem atletas bons, para terem jogadores bons. É um trabalho dentro e fora do campo muito importante, porque não tem como desvincular a pessoa que está fora do campo e a pessoa que está dentro do campo. Então, trabalhar os dois para no futuro evitar situações como essas que aconteceram é muito importante. Eu tive um professor que dizia que você consegue ensinar muito bem a técnica para o sorriso, mas nunca o contrário. Ou seja, você consegue fazer com que uma boa pessoa seja um bom profissional, mas nunca vai conseguir fazer com que um bom profissional seja uma boa pessoa. Então, o Xerém, eu penso que trabalha exatamente nessa base. Fazer primeiro boas pessoas para que se tornem bons profissionais, como o Carneiro bem citou, seja qual área escolher. Sim. Ju, eu quero agradecer a você, ao seu tempo que você dedicou, para você ver como é que esse bate-papo foi tranquilo. Já estamos aqui há meia hora. É verdade. Foi muito bom, muito esclarecedor. É legal as pessoas entenderem um pouco como funciona. Esse nosso canal ainda está começando. A gente tem um público muito variado. A gente tem gente que está nos seguindo, acompanhando do Peru, do Chile. Do Panamá. E é legal a gente passar para ele um pouco esse outro lado, né? E de quem andou lá vendo e está nessa área de psicologia tão importante para todos os jovens. É um olhar técnico, né? É um olhar técnico, um olhar de uma profissional, é uma opinião técnica. A gente aqui é torcedor. Juliana Exatamente. não, Juliana é uma profissional da área qualificada para nos dar o seu parecer. Ju, obrigado, Juliana. Muito obrigado. Fique à vontade o dia que você quiser aqui falar. Eu quero combinar, falar alguma coisa. Vem aqui, o canal está aberto. Tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço.
Eu que agradeço, é sempre um prazer falar de psicologia, eu sou apaixonada pela área, e esse recorte do esporte, como eu falei, é muito interessante. Isso daqui foi só alguns comentários, tem muita coisa que dá para falar ainda, então, quem tiver interesse também, como na época eu estudei, no YouTube tem muito vídeo falando sobre isso, sobre psicologia do esporte, aí para os curiosos. É uma área muito interessante, vale a pena dar uma pesquisadinha. Você quer deixar seu e-mail para a galera, se quiser te fazer alguma pergunta? Eu Algum posso deixar. contato? Posso deixar o meu e-mail profissional, é julianadesantepc@gmail.com. desantepc@gmail.com. Espera aí. Ih, Juliana, errei. Não é tudo. PC de psicóloga, PSI. Tá. Juliana de PC @gmail. É PC? Não, PSI. Não. Esse agora tá certo, Júlio. Isso, acho que tá certo agora. Então tá aí, galera, para quem quiser fazer pergunta, quem quiser se consultar. Mas você que é um atleta, né, nem que seja de final de semana, talvez você precise aí. Tem aquele amigo nosso, né, ô Charlie? Aquele que acha que é Cristiano Ronaldo, né? Acho que ele... que chega na pelada e se sente. E ele vê nossos vídeos. Acredito você que que sim. é o nosso Cristiano Ronaldo, ó, é um bom caminho, viu? Obrigado, Juliana. Muito obrigado. Boa noite. Até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite a todo mundo aí. Boa noite, Juliana. Muito obrigado pela sua participação. Tchau, gente. Tchau. Muito bom, né, Charlene? Juliana é altamente qualificada, ela é muito dedicada. Ela leva a sua profissão muito a sério, a sua carreira, por isso ela é muito responsável com as suas palavras e sempre muito assertiva. Mas eu sou suspeito para falar, eu sou pai, né? Tem que estar orgulhoso que ela faz um belo trabalho. Vou dar uma pausa aqui, só para poder estar vendo o Roberto. Bom, pessoal, depois dessa bate-papo, né, entendendo um pouco da área de psicologia, quero vir lembrá-los, aí o meu psicólogo, por favor, se inscreva, compartilhe para a gente poder crescer mais. Estamos no Instagram. E o bom do Instagram é que a gente tem um contato mais rápido com vocês. Então, nos siga no Instagram, a gente está sempre colocando alguma coisinha lá. A proximidade é maior. Se quiser deixar um comentário imediato, vai no Instagram. Um comentário sobre o vídeo que a gente está falando aqui, deixa aqui embaixo que a gente retorna. E também vou aproveitar e pedir para vocês visitarem o Anarquia Tricolor. Fez com eles uma live muito bacana, então vocês podem procurar aqui no nosso canal a live que a gente fez com eles. Depois a gente teve na live deles também, e foi maravilhosa a live. Então fica aí a dica para vocês estarem procurando. Né, Charlene? Ótimos parceiros, amigos e torcedores apaixonados do nosso Flusão. E entendem muito do assunto, hein? Falam com muita propriedade sobre todos os assuntos relacionados ao Fluminense. E estão em todos os jogos. E aí, já se inscreveu? Esperou um pouquinho, já se inscreveu? Olha lá. Charlesinho, pós-jogo, após aquele jogo, não vou nem falar. Primeira coisa que a gente vai começar dessa análise, Charles, a coletiva do Diniz. Coletiva pequena, só tiveram apenas 3 jornalistas brasileiros presentes, né? Apenas 3 jornalistas. Lessa, Amaral, Gabriel Amaral e um da Globo. E que o Diniz reclamou, o calor excessivo. E realmente estava o calor, todos os jogadores reclamavam, estava um ambiente abafado. E reclamando. Né? O gramado, a gente via que a bola não rolava direito, ela agarrava, né? E aí todos os jogadores péssimas condições do gramado.
o que eles estavam comentando, que o gramado ele tem essa grama tudo bonita para foto, só que embaixo da grama tinha uma lama. Então, quando o pé do jogador, ela se o jogador, inclusive machucou um dos jogadores dele. Então, o pé agarrava, ela quicava, às vezes ela quicava, chegava a subir quase na canela, e ela não fluía, ela agarrava no piso. Então, tem razão a reclamação do coisas que atrapalharam o jogo, né? E a terceira foi o gol mal anulado, né, Charles? Charles, foi mal anulado. E vou te falar... porque o chute direto do John Arias não resultou no gol, o gol foi contra. Exato. Então, independente de ter batido no braço ou não, como foi gol contra, não foi um tiro direto para o gol, a regra é clara, o gol deveria ter sido validado. Exatamente. Se bateu no braço, só se ele vai direto ao gol. Se não foi direto ao gol, ele poderia ter sido validado. E segundo, a bola bate na coxa, bate no peito, e depois, talvez, bata no braço. Ou seja, o ato de bater no braço ficou tão claro. Foi porque primeiro bateu na coxa. Ou seja, infelizmente, também fomos prejudicados pela falha na arbitragem. E é engraçado que não é que o juiz era tendencioso, porque ele não deu várias faltas, não deu vários cartões amarelos, mas tudo bem, é futebol sul-americano. Só que foi uma falha técnica, né? Ou seja, ele não conhece a regra, a nova regra. Isso que e ele não está sozinho, né? Tem o VAR, que pode chamar ele lá no ouvido dele lá, interceder, não, o jogo tem que ser validado, tal. Tanto que o VAR chamou para fazer a análise e todos que estão ali são juízes, e nenhum deles observou esse detalhe de tanta importância. É uma regra nova, ficaram sabendo. Imperdoável, né, Carneiro? Assim como a questão do gramado. Sim. A minha reclamação é que a Conmebol é extremamente exigente e intolerante com os nossos gramados aqui no Brasil. Fez inspeção no Maracanã, por pouco não reprovou o gramado, queria punir o Flamengo por ter utilizado o gramado em um jogo do Campeonato Brasileiro, e, no entanto, ontem absorveram isso de maneira tranquila, o que não é normal, o que não é legal. Realmente, visto de perto, percebia-se que o gramado não tinha a menor condição e acabou estragando o espetáculo, como você bem falou. Olha as fotos. Tivemos contusões. Sabe o que parece? É um fake. Tinha aquela lama embaixo e bota aquela grama por cima. À medida que você vai correndo, ela vai saindo do lugar, vai saindo tufo. Parece uma maquiagem, né? Parece que foi feita uma maquiagem sobre a lama para poder enganar os olhos. O que acontece, Carneiro, é que eu soube lá que os jogadores comentaram é que choveu muito na noite anterior. E a drenagem não funcionou como deveria. Então tivemos aí como consequência disso contusões e contusões graves, como a do André, por exemplo. Pois é. E aí eu trago essa foto do André, que ele retornou direto para o Rio ontem mesmo, né? Mobilizado, e hoje nós já temos a notícia de que ele tem a mesma lesão que o Alexander teve, né? E aí fica aquela discussão. Charles, tem gente que fala que é 2 meses para ele retornar. O jornalista Roberto acha que ele volta antes, pela condição física dele, pelo fator Petrone. Eu já estou nesse lado, eu sou otimista, mas já estou pessimista, estou achando Fluminense, Charles. Eu tenho medo que a gente antecipe esse retorno, tal qual fizemos com o Alexander, que acabou ocasionando em outra lesão, na coxa, né? Porque não fez um trabalho de fortalecimento muscular adequado, necessário para esse tipo de contusão, o reforço. Eu não sou fisiologista, não sou preparador físico, eu falo como torcedor. Mas eu acredito muito, Carneiro, na qualidade do nosso departamento médico. Hoje o Fluminense conta com estrutura de primeiro mundo. Nós temos um dos melhores fisioterapeutas do Brasil, que é o Newton Petrone, o famoso Filé. Nós temos ótimos fisiologistas, preparadores e médicos. Acredito sim que o Roberto Espíndola tem razão quando diz que o retorno do André será abreviado. E torço por isso, né?
porque nós dependemos É. muito dele. Nós estamos falando do melhor volante do Brasil, na minha muito humilde opinião. Mas eu, inclusive, acredito que o André não joga mais pelo Fluminense. Pelo seguinte, digamos que nós estamos falando de maio e junho, ok? A janela abre em julho. Vai retornar com ele para ele se machucar na coxa e perder a venda? Que não atrapalhe, né? Que essa contusão não atrapalhe a venda. Essa venda é importante para o planejamento financeiro do Mário Bittencourt e da diretoria. Eles estão contando com esse dinheiro. E as pretensões particulares do próprio André, né? Que é justo. Sim, claro. Né? Claro, era vai frustrar o rapaz. Passado, ficou para poder nos ajudar na Libertadores e nada mais justo do que ele seguir a carreira dele no sonho que ele tem. Então, que eu acho que ele não volta mais, que não vai correr esse risco de deixar de ser vendido. É possível, Carneiro, é possível que você tenha razão. Charles, eu vou lembrar um episódio. Pedro estava praticamente vendido para o Real Madrid. O André era moleque de cheiro essa história. E o Pedro se machucou no joelho e perdeu a venda para o Real Madrid. Você acha que um garoto de Xerém acompanhando o Pedro, eu acho que ele não volta mais a jogar. Tem boa chance de você estar certo. Quem perde com isso é a torcida do Fluminense. Sim. Ontem, Charles. O Fluminense ontem, vamos aqui, o Fluminense de ontem, sempre quis, né? A gente sempre está brigando com o mesmo que jogou no último jogo, só que ficou a desejar, né, Charles? O time não esperava. Eu queria saber de você. Arias, para mim, continua ficando a desejar, não joga como estava jogando antes. O André, idem, entendeu? Martinelli está bem, o Ganso não jogou nada, o Cano está longe de ser aquele Cano que a gente espera. Até o Marquinhos ontem estava meia boca. Ontem nós tivemos situações atípicas. Nós tivemos situações atípicas, né? O cansaço da viagem, a grande batalha contra o Vasco, que exigiu muito dos jogadores, fisicamente falando. O déficit que nós temos. Agora, da viagem, eu consigo não aceitar, porque o time chegou mais cedo lá, inclusive visitando a escolinha de futebol. Sim, meu amigo, eu concordo com você. A viagem, inclusive, não é longa. Porém, eu estou somando pequenos fatores que juntos acabam comprometendo, acabam intercedendo, né, interferindo na performance individual do jogador. O Ganso rendeu menos do que havia rendido, o Marquinhos também. Eu torço para que o retorno desses jogadores que estão contundidos permitam ao Diniz fazer um revezamento em campo com esses, para que eles consigam atuar menos, se poupar, descansar e, consequentemente, produzir mais nas partidas subsequentes. O Marquinhos está jogando muito em quantidade, não só em qualidade, mas em quantidade. O John Arias, idem, tá? Quando tivemos aqui o espaço aqui, né, aquela data FIFA, ele estava junto com a seleção da Colômbia, atuando. Então eu penso que sim, que tenha o cansaço. E quando eu digo da viagem, não só que a viagem tenha sido preponderante, mas interferiu, ajudou. Deu uma pequena contribuição para o desgaste físico desses jogadores. Mas acredito que nós vamos buscar, sim, a melhor formação. Volto a dizer que o Fluminense tem um déficit físico, pois foi o clube que teve a menor preparação. A menor pré-temporada do Brasil foi a do Fluminense, por conta do Mundial Interclubes no final do ano passado. Mas eu estou bem preocupado. Estou bem preocupado porque ontem, de novo, entrou o Antônio Carlos, não entrou o Felipe Andrade. Antônio Carlos falhou, a bola passou por baixo da perna dele e quase foi gol. Ele já entrou tomando uma nas costas. Antônio Carlos não pode ser jogador do Fluminense. O Renato Augusto, ele está passeando no Fluminense, não está servindo de nada. Ainda não estreou. O Lima, eu já não aguento mais ver jogar. Ele entra, não acrescenta nada, entendeu? Ou seja, a gente...
Dessas novas contratações, só o Marquinhos. Só o Marquinhos. O Isso é verdade. de ser o que a gente precisa dele e não consegue engrenar, então a gente está sem central. O Ganso, tomara que já tem jogado bem, e torcer para o Keno voltar, né? Já tá, né? O Marcelo está surpreendendo, jogou ontem quase os 90 minutos, e no campo pesado que foi, ele ia durar só o primeiro tempo. É verdade, Entendeu? Condições totalmente adversas, o Marcelo tem surpreendido positivamente. A gente já havia chamado a atenção aqui no nosso canal, com o nosso amigo seguidor, que o Marcelo estava visivelmente mais magro. Estamos vendo aí o resultado disso em campo. Ele está correndo como nunca, pelo menos desde que chegou ao Fluminense. Agora é o momento em que ele está correndo mais e está tendo melhores performances. E o Samuel Xavier? Samuel Xavier é imprescindível para esse time. Ele não pode se machucar. E ele levou aquela pancada. Levou uma pancada bastante forte, mas pancada não é uma coisa muito preocupante, a não ser que haja fratura. Salvo engano, a pancada é muito menos preocupante do que uma torção qualquer, que é o caso do André. A pancada, ela é facilmente resolvível por conta de hematoma, é trauma que chama. Então o trauma a gente consegue resolver com mais facilidade. Agora, volto a dizer, o momento pior do Fluminense esse ano foi exatamente o período em que o Samuel Xavier não atuou. Lembro que ele também, atuou. Né? O Keno também, mas eu acho assim, meio temerário depositar as minhas esperanças por dias melhores no Keno. Porque quando jogava, ele já não estava correspondendo, ele não vinha agradando, ele vinha uma reclamação muito grande, por grande parte da torcida nas atuações do Keno, pedindo, inclusive, que ele fosse substituído em definitivo pelo Douglas Costa. Aí o Douglas Costa se contundiu e o Marquinhos entrou, foi uma grata surpresa. O Marquinhos é ótimo. Ontem o Douglas também entrou e só bateu cabeça. Também não entrou bem. Não temos mais o André, a gente vai jogar com o Corinthians agora. Fazer umas perguntas para você. Vai manter Samuel ou vai poupar Samuel e botar Guga? Vamos ver como ele vai reagir. Vamos ver como é que ele vai se comportar nos treinos, na recuperação. Na verdade, tempo para treinar a gente nem tem, né? Vamos ver como é que vai amanhecer o local, se está inchado, se tem edema, né? Se tem ou não edema. Mas eu não vejo... Eu vejo com bons olhos, tá? Poupá-lo. Que o Guga entraria motivado, entraria também para ganhar uma minutagem. E é um jogo que não tem grande relevância, porque é um campeonato de tiro longo. E quanto o Corinthians lá sempre costura um jogo, né? Ainda tem essa preocupação, né? Ainda então, temos essa preocupação aí. Já que esse risco é iminente, então poupa o pessoal. No lugar do André, quem que vai ser? Eu colocaria o Alexander, mas o Alexander está envolvido aí nessa polêmica aí, junto com a diretoria, a gente não sabe. A gente nem sabe. A gente nem sabe quando ele retornará. Então eu colocaria o Felipe Andrade de primeiro volante, mantendo o Martinelli na segunda volância. O Lima, deixa ele sentadinho no banco lá, o máximo de tempo que puder. Essa é a minha opinião. Então eu conjugo com a sua opinião, viu? Eu acho que está na hora realmente do Lima se esquentar e aproveita já para testar o Felipe Andrade na volância, que já jogou assim, né? Jogou no início do Carioca e muito bem, por sinal, quando o time foi dirigido pelo nosso querido Marcão. Pois é. O Felipe Andrade jogou de primeiro volante e foi um dos destaques daquele time. Agora, esse resultado de 0-0 não foi tão ruim para o Fluminense e também foi bom para o Cerro Porteño, né? Foi muito bom, quer dizer, muito bom não, poderíamos termos vencido caso o juiz... a falar que foi jogo de compadre. Porque não atacava e o Cerro também não atacava. Deixa que eu deixo. O que acontece é que o resultado realmente, como você bem falou, foi bom para os dois. É claro que todos nós queríamos a vitória, isso é inegável, inquestionável. Mas continuamos líderes, jogamos no campo do adversário. Lembra você, Carneiro, que nas últimas 7 partidas antes do nosso jogo, o Cerro Porteño perdeu somente uma, vinha de 6 vitórias. Então a gente precisa considerar isso, não enfrentamos um adversário frágil
e jogamos na casa do adversário com a arquibancada completamente lotada. E os torcedores gostaram, pesado. né? Os torcedores Com certeza. do Cerro Porteño gostaram do empate. Saíram felizes com o empate. É porque eles sabem que não enfrentaram qualquer um, né? Enfrentaram simplesmente o campeão das Américas. Então, o time do Cerro Porteño... estamos em primeiro lugar. Aí tem a classificação, você tem um destaque para o River Plate, Atlético Mineiro e o Bolívar, 100% de aproveitamento, né? Você tem o Palmeiras, não está 100%, mas, cara, o Palmeiras fez um partidaço, estava perdendo de 2-0 na altitude. Simplesmente o Abel colocou a molecada em campo. Tem que respeitar esse cara. A molecada esqueceu que ele estava na altitude. Voaram em campo e viraram o jogo, cara. Tava 2-0, cara. A molecada voou e virou o jogo para 3-2, cara. Futebol é surpreendente, né? Futebol é maravilhoso por isso. Ele rompe as divisas do óbvio. O Botafogo ele tira completamente. E o Grêmio, o Botafogo e o Grêmio contaram com tropeços dos seus jogos, o que colocou os dois de volta para o jogo, né? De volta para uma possível classificação, em virtude do resultado dos outros. Sim, estão na briga. Ainda respirando com a ajuda de aparelho, mas estão na briga. E a torcida do Flamengo começou a ficar revoltada com o Tite, né? Porque o problema não é classificar, é em que posição que vai classificar. Né? Corre-se o risco do Flamengo sair em segundo e pegar o Palmeiras, o Atlético Mineiro. Eu vou concordar com a torcida do Flamengo, que espera muito mais desse time, porque não é uma questão simplesmente de vitória, é que você tem nas mãos um dos melhores elencos do Brasil, né? Trata-se de um time caríssimo, um time realmente de muita qualidade, e você ter atuações medíocres como foi essa, é bem verdade que foi um time misto, mas a atuação do Flamengo foi abaixo da crítica, mesmo considerando a altitude. Mas para a gente não tem preocupação, tá tranquilo, né, Charles? Tranquilo, nós estamos liderando, vamos agora enfrentar o Colo-Colo lá no Chile e depois vamos decidir na nossa casa. Perfeito. Próximos jogos de cara é agora domingo contra o Corinthians. Já temos o árbitro já decidido, qual vai ser o árbitro. É aquele que é todo tenso, nervoso, esquentadinho, aquele lourinho lá meio esquisito. É um jogo que eu não tenho grande expectativa não, porque o Corinthians está muito mal, mas o Fluminense às vezes consegue ressuscitar defunto, né? Então, Carneiro, se eu sou o Fernando Diniz, eu iria com time misto, tá? Eu pouparia alguns titulares que estão pedindo para ser poupado, em outras palavras, eles precisam descansar um pouco. Nós precisamos poupar até para evitar contusões. Não é só performance abaixo, não, é também contusão. Existe um aparelho de scanner que você passa o jogador e diz quando é que ele tem que dar uma parada na musculatura para poder antever uma possível ruptura no músculo. Você viu a entrevista do Diniz? Primeiro ele falou que o gramado ruim de ontem atrapalhou o time. E ele falou que o gramado do Itaquerão é muito bom e também pode atrapalhar. Você viu isso? Confesso que não vi a entrevista, não. Ele é um brincalhão. Ele falou que o gramado muito bom. Mas como o gramado muito bom pode atrapalhar? Então, os jogadores não estão acostumados, vai jogando em tanto gramado ruim, que quando chega num bom, atrapalha. É uma declaração altamente paradoxal, considerando que o dinizismo é baseado em toque de bola. Então, você ir para um gramado muito bom favorece o seu esquema de jogo. Isso deveria ser enaltecido e não criticado ou lamentado. Você acha que, como eu, que ele foi um debochado? Eu acho que tem alguma coisa. Eu acho que tem alguma coisa aí subliminarmente escondida. Tem alguma mensagem subliminar. Só tinha 3 jornalistas brasileiros, né? Bem conhecidos, os jornalistas. Então ele deve ter sido debochado. É um descaso imperdoável, sabia?
o atual campeão da Libertadores vai jogar fora e não tem cobertura da nossa imprensa local. Fica aqui registrado o meu protesto. Isso é um descaso. O outro jogo é o seguinte, dia 4 de maio, o Atlético Mineiro, isso são os jogos do... No Espírito Santo, né? Vamos jogar no Espírito Santo. Kleber Andrade. Mas antes nós vamos estar jogando pela Copa do Brasil contra o Sampaio Corrêa. Também no Espírito Santo. Depois do Corinthians, vão passar a semana no Espírito Santo. E aí, galera do Espírito Santo que nos acompanha, vocês fazerem diferença. Tudo bem que o ingresso que botaram lá tá salgado pra caramba, você viu, chat? Vi, tá bastante difícil. Mas o Capixaba vai superar isso aí, vai fazer uma dívidazinha, vai vender uma bicicleta velha que tá lá e não vai deixar de prestigiar o nosso Flusão. A torcida no Espírito Santo do Fluminense é enorme. Que ela consiga lotar pelo menos os treinos, o hotel, né? Fazer uma festa, né? O Vilela falou que vai fazer uma Bravo 52 de lá, já está mobilizando para fazer uma grande festa. A verdade é uma semana de Fluminense em Espírito Santo. Eu não me lembro de ter visto isso anteriormente. Vai ter uma overdose de Fluminense. Também será a capital tricolor por uma semana. Por uma semana. Da Copa do Brasil, né? Agora na semana de 1º de maio o jogo de ida e na semana de final, né? De maio, 22, 23. Dentro desses confrontos, aqueles que me chamam mais atenção, que pode complicar, né? Eu vejo Botafogo e o Vitória, que o jogo com Vitória lá não é fácil. E o Fortaleza e Vasco, cara. Cara, o Vasco vai passar do Fortaleza? Olha, parada dura, viu? Parada dura. Com todo respeito aos vascaínos, eu aposto no Fortaleza, principalmente depois dessa goleada aplicada no todo-poderoso Boca Juniors. Eles estão motivadíssimos. E o Juan Pablo Vojvoda, ele faz um trabalho excelente no Fortaleza, é um trabalho longevo, já está dando continuidade há bastante tempo e os frutos estão sendo colhidos agora. É um excelente treinador, sabe, Carneiro? E parabéns para ele, parabéns aí para a torcida do Fortaleza pelo momento que atravessam. Que está realmente muito bom. Outro jogo que pode dificultar um pouquinho, mas o resultado vai ser favorável é Palmeiras e o Botafogo, porque regional, né? Já se conhecem do estadual e o sendo uma Copa do Brasil vai jogar a vida, né? E o Palmeiras com tantos jogos seguidos, né? É um desafio tanto pro fogão. Mas é um jogo que requer realmente atenção. Eu dou favoritismo total pro Palmeiras. E aí eu tenho que trazer, pena que o nosso jornalista Roberto Spindler não está aqui, fazer aquela provocação que a gente fez da última. Ele tinha previsto, através da sua fonte, que o Thiago Silva voltaria na segunda quinzena de maio. Está certo, porque o último jogo com 19 de maio, no domingo, pega a visão. 19 de maio, meio-dia, último jogo do Thiago Silva no Chelsea. Corre para o aeroporto logo depois? Ele vai ficar no banco de reserva, não. O Thiago Silva é um gentleman. Ele vai lá para estar perto da torcida, para se despedir da torcida, para ser ovacionado pela torcida. Ele vai sair para comemorar, para relaxar, e ele vai viajar no dia 20. Viaja no dia 20, dá uma descansada. No dia 21, vai se encontrar com o Mário para dar uma assinada de contrato, para no dia 22, no Maracanã, lotado, seja apresentado para a nossa torcida. É providencial, né? Essa data foi muito conveniente. É uma data muito conveniente e eu penso que esse organograma que você criou aí seria o melhor dos mundos. Seria a glória para a torcida do Fluminense. Como diz o Felipe Melo, e agora esperar realizar. Perfeito. Essa sequência de jogos, depois do Atlético, a gente tem o Colo-Colo no dia 9 de maio, apenas 5 dias depois. Então vamos sair de Espírito Santo direto para o Colo-Colo no Chile.
Lembrando que provavelmente o time vai chegar cedo, ou seja, deve sair do jogo do Atlético, já deve voar para lá, porque aí vai estar na hora de visitar a escolinha Xerém do Chile. Depois vai para São Paulo pegar o São Paulo, vai ser parada dura, um time cansado. E aí depois, uma sequência em casa, né? Vai pegar o Cerro Porteño no Maracanã, vai pegar o Juventude no Maracanã, vai pegar o Sampaio Corrêa com a apresentação do Thiago Silva no Maracanã, depois pega o Botafogo, ainda não tem data, não sabe se vai transferir ou não, mas mesmo que seja no Engenhão, é em casa, né? A gente Sim, em casa claro. sempre no Rio de Janeiro. Não tem logística complicada, não tem viagem mais desgastante, né? Não é? Ô, Carneiro, assim, na minha cabeça, eu acho que o Fernando Diniz deveria priorizar as duas Copas e colocar o time para rodar. Dar minutagem para o David Terans, por exemplo, que está devendo pra caramba, para o Renato Nas Copas Augusto. e joga a galera para o Brasileirão, né? Sim, bota eles para rodar, e tem que ter minutagem. Esses jogadores precisam de minutagem. O Guga precisa de minutagem, o David Terans, o Renato Augusto, o Douglas Costa, todos esses jogadores precisam de minutagem. Então bota ele para jogar o campeonato, que é um campeonato de tiro longo, tem tempo de se recuperar e foca nas Copas, pelo menos nesse primeiro momento. Segundo semestre, teremos o Thiago Silva, se Deus quiser, né? Então... E Charlinho, não é só aí, tem o Keno para botar no Brasileiro e tem o JK também, que ele vai voltar, né? A gente acabou de conversar com a Ju. A gente acabou de conversar com a Ju. Ele vai voltar, ele tem que voltar. Ele tem que voltar. E aí bota ele para jogar a lição e volte. Bota para jogar o Brasileiro, pô. E aí, ali, ó, nessa sequência, tá, Charles? Dia 22 de maio, apresentando o Thiago Silva, Botafogo, e depois o último jogo da Libertadores com o Thiago Silva no camarote, vendo o jogo ao lado do Fred e do Mário. Tá bom para você? É o melhor dos mundos, é sonho realizado, como você bem falou há pouco. Bom, a gente já vai começar a se dirigir para o final da nosso vídeo, né? Já temos 1 hora de grande alegria, mas algumas coisinhas que eu queria passar. Curiosidade, que poucos sabem disso, sabe, Charles? Olha que legal. Fornecedor. Esses são os times brasileiros, do Brasileirão, e como está dividido os fornecedores de equipamentos. Né? A Ombro com 3 times, o Adidas com 3, e cada um com 1 time, 2, né? Ou seja, é assim que está distribuído. Para você que gosta dessas coisas, guarda essa tela. Assim que está distribuído os fornecedores de equipamento, de material esportivo. E uma outra curiosidade é o patrocínio Master. E aí chama a atenção, Charles, que a maioria é site de aposta. Se você contar que no Rio Grande do Sul os 2 são do Banrisul, que é um banco, e do Palmeiras a Crefisa, que também é um banco de investimento, grande maioria é empresa financeira. Aí você pega o Cuiabá, que é uma empresa de agronegócio, você pega o Red Bull, que é uma bebida, o resto, cara, é financeiro. E o Vasco, que não tem patrocínio nenhum, né? Aliás, estão dizendo que não é mais esse nome, né? Mudou, né? Agora é 777. 777. Você muito bem observou, a esmagadora maioria é de casa de apostas e instituições financeiras. Pois é. Não sei se isso é preocupante, mas é uma tendência que eles dominem cada vez mais o nosso amado esporte. Na verdade, se a gente for pensar, Charles, essa coisa de aposta no Brasil começou há pouco tempo. Mas na Europa isso é secular, né? Sim. Isso na Inglaterra sempre teve. E aí, se for pensar, hoje o futebol inglês é o principal do mundo. O site de aposta. E sempre teve. Sempre teve. Entendeu? Então, lá eles apostam até o nome do futuro filho do príncipe Andrew. Então, assim vai. A cor do cabelo, cor dos olhos, apostam tudo. E para finalizar, falar sobre o Super Mundial, Charles. E eu sei que você gosta dessas coisas.
Mundial de sim. Clubes, a FIFA negocia acordo bilionário de transmissão. Flamengo, Fluminense e Palmeiras já são os clubes. E o detalhe é que já está quase vendido já a transmissão pelo valor de 1 bilhão para a Apple, pelo direito global de transmissão. Porém, está longe da expectativa da FIFA, que esperava conseguir vender por 4 bilhões de dólares. Olha que loucura. Ela esperava 4 bilhões e está fechando com 25% do seu esperado. 25% do esperado. A Paramount, que tem a Libertadores, está tentando se livrar. Está tendo prejuízo. Caramba. Mas é aquela coisa, né, Charles? Quando você pensa em Paramount, você pensa em série, em filme. Não sei se foi uma estratégia boa ou não, mas estão querendo vender e não está conseguindo passar. Talvez não tenham feito um trabalho de divulgação como deveriam, porque o apelo da Libertadores da América é muito grande. Talvez eles não tenham divulgado adequadamente. Eu mesmo recebo inúmeras ligações de tricolores amigos perguntando onde vai passar o jogo. Isso todo jogo. Eu falo, não, é exclusivo da Paramount Channel, da Paramount Plus, né? Mas, lamentavelmente, a esmagadora maioria sequer conhece. E o comentarista é o PVC, né, cara? Não é qualquer um, não, cara. Exatamente. É graduado. O torneio ele vai acontecer nos Estados Unidos, para quem ainda não sabe, entre os períodos de 15 de junho a 13 de julho do ano que vem, vai ser transmitido somente pelo canal de streaming da Apple. Se ela não abrir o olho, vai ser que nem a Paramount agora, hein? Esse já está fechado, Carneiro, esse contrato? Já está decidido? Bateu o martelo? Praticamente fechado. Se não mesmo fechou hoje... Mesmo atingindo somente 25% daquilo que eles queriam? Sim. Eles estão sofrendo um problema muito sério, porque, além de ser isso, né, eles estão com dificuldade de vender cotas de patrocínio. Primeiro é negociar o direito de transmissão, a outra é negociar as cotas de patrocínio. Será que isso vai atrapalhar a premiação? Astronômica premiação que eles pagarão aos clubes? Acho que não. 50 milhões de euros para cada clube só para participar é astronômico. Vai chegar perto dos 300 milhões de reais. Charles, para quem que é astronômico? Não, veja bem. Nós estamos falando que eles estão com 25% dos objetivos alcançados em cota de TV e estão com dificuldade. Então, o problema não é o valor, o problema é que as fontes não estão correspondendo às suas expectativas. Aí a gente fica preocupado, né? E aí você fala, você acha que então, mas será que ele vai mexer nesse valor? Acho que não, por quê? 50 milhões é importante para um time sul-americano. Mas para um time europeu... é trocado. E para o cara sair da Europa, que é um período de férias, tá? A gente está falando de férias do europeu. Você vai tirar o time europeu de lá para jogar nos Estados Unidos por um valor pequeno? Tirar a premiação, diminuir a premiação, eu não acredito. A não ser que houvesse aí uma reunião, um comum acordo, mas eu não acredito. O que eu acredito que possa acontecer é que esse seja o primeiro e único Supermundial, dependendo dos resultados alcançados. Eu concordo com você, porque a gente está falando de FIFA, né, com UEFA. E é período de férias na Europa. O cara vai deixar de fazer férias para vir jogar aqui pelo torneio da FIFA? É um período inadequado, porém, como é que você vai fazer diferente, né? Porque como é que você vai botar um campeonato desse no meio da temporada? Ele não está fácil. Ficaria difícil. Vai ser dividido em 4 times cada, e que avançam para oitavas, e os 2 melhores de cada grupo avançam. O que é interessante nesse trecho? Eu imagino que imagina que o pote A, vamos chamar assim, né, seja dos times europeus, os 8 times europeus. O pote B deve ter, dos 8 times, você deve ter 3 a 4 brasileiros,
completando o argentino, o Não, só tem uruguaio, 3 o brasileiros. paraguaio. Por enquanto, se o Atlético Mineiro ganhar a Libertadores, Ah, sim, é verdade, você tem razão. Ainda tem vagas em aberto. ainda tem vaga em aberto. E aí, a gente está falando aqui, sabe aqueles torneios, né? Pote A, os times, cabeça de chave vão ser todos os europeus da UE. Sim, O perfeitamente. time B, né? Pote B, os times argentino, paraguaio, uruguaio, né? E o pote C e D, aí vai o time da Arábia, o time da África, dos... Dito isso, eu estou dizendo que em cada grupo vai ter um europeu, vou botar aí um brasileiro, e passa os 2 melhores de cada grupo. Mas você está falando não por ser europeu propriamente dito, mas sim pela qualidade dos clubes europeus, que É o essa deve ranking. ser... Porque o critério é o ranking, exatamente. O É o ranking. critério... Porque nós temos times árabes muito bem ranqueados, tá? Então a gente tem que ver aí como é que tá acontecendo aí a lista, os critérios utilizados. Eu acho que a FIFA vai querer distribuir, não vai botar 2 europeus brigando agora. Então, acho que ele vai distribuir um para cada grupo, depois o africano, um para cada grupo, o daqui da Conmebol, um em cada grupo. E aí, dito isso, tá? A gente vai ter um brasileiro, um europeu, um africano. O que eu quero dizer com isso? São 4 clubes de cada grupo. Eu acho que dá para o Fluminense passar das oitavas. Vamos lá, precisamos nos preparar à altura. Podemos chegar na oitava. Pelo menos passar em segundo, Charles. A simples participação do Fluminense num campeonato desse nível já coloca o Fluminense numa prateleira do futebol mundial e já estamos subindo, né? Ano passado nós fomos subir algumas. Mas são 4. Passam 2 para a oitava. Dá para o Fluminense passar? Claro que dá. A gente vai estar no grupo do Manchester City, que a gente gosta deles. Passa a gente e o Manchester City. A gente ainda está muito aquém do futebol apresentado no ano passado. Se nós conseguirmos retomar aquele futebol, amigo que nos acompanha, com certeza nós temos totais condições de avançar para a segunda fase. E se a zaga for Thiago Silva e Nino? Ajuda. Nino não. Por que não? Nino não vem mais, não vem? Emprestado, por enquanto, não. Depois de passar um ano na Rússia, passando frio, congelando, vem por empréstimo? Eu acredito que se for voltar ao Brasil, pelo vínculo estabelecido, com certeza a preferência vai ser do Fluminense. E nós não vamos medir esforços para repatriá-lo. A coisa mais comum que tem é jogador sair para jogar, ser vendido para a Rússia, sair para jogar lá, ele dura um ano de empréstimo, porque não aguenta o frio. Não é só Rússia, tem adaptação, né? O Gerson, por exemplo, do Flamengo, não se adaptou. Saiu do Flamengo e retornou logo depois. E o Renan? Que está no Inter, é a mesma coisa. Mesma coisa. É porque é o frio, o pessoal não aguenta, cara. Então, tenho esperança do Nino estar jogando o Mundial emprestado, porque a gente tem uma boa relação com o Zenit. Agora eu vou falar uma coisa para você. Vou falar uma coisa para você. O Nino está jogando o fino do futebol. Eu vi os melhores momentos dele no Zenit. Meu Deus do céu. Até bicicleta na área adversária, quase marcando, ele fez. Tá jogando o fino, o Carneiro. Tá jogando o fino. Ele não tem tempo no Zenit, porque um grande europeu vai puxar ele a qualquer momento. E ele vai virar, no final de 2025, vai virar o melhor zagueiro do mundo. Pode anotar isso. Aí contradiz o que você acabou de dizer, porque ele com certeza não volta tão cedo pro Fluminense. Só depois dos 40. Eu tô torcendo para ele vir emprestado, mas corre o risco de alguém comprar ele. O Manchester comprar ele, um Real Madrid comprar. Ele tá jogando muita bola, Carneiro, muita bola. Tá sobrando no futebol, no russo. Né? Ele tá sobrando no Zenit. Impressionante. Vocês que estão assistindo, além de assinar, se inscrever no canal, o que vocês acham disso? Já deixou um comentário aqui? Você consegue sonhar como eu que o Nino pode vir emprestado para jogar o Super Mundial com a gente? Conta pra gente. Opinem, comentem que certamente responderemos. Oitavas vai ser em jogo de mata-mata em um único jogo.
Aí, meu irmão, aí é a morte, né? E o único jogo. Se você saiu lá da fase de grupo, chegou nas oitavas, tá feliz da vida. Ali tem que comemorar. É igual a semifinal do Mundial de Clubes. Você vai tropeçar com o Manchester, tiro com o único. Atlético de Madrid. Não, veja bem. O único Tiro jogo, o duelo constituído em uma única partida, ele favorece a zebra, a possibilidade de zebra. Concordo. Porque tudo pode acontecer em um jogo só, em um jogo único. Uma expulsão. Concordo. Tem muitos fatores, né? Tem muitas variáveis aí para fechar essa equação. Com certeza, o time regular, aquele time top, ele prefere 2, 3 jogos, por causa da regularidade. Agora, o tiro único, o jogo único, ele favorece a possibilidade de zebra. Concordo. Por conta de fatores que podem acontecer. Vamos sonhar. Hoje é assim que tá vendo, Charles? Já tem no Brasil, olhando para esse quadro aqui que se representa a Conmebol. Palmeiras e Flamengo, Fluminense pode ter mais do que 2 times da mesma confederação. Tenha ganho a Libertadores de 2020. O Fluminense, sendo bicampeão consecutivo esse ano, ele tem 2 vagas no Mundial? Podia, né? Time reserva, né? Mas não tem. E aí, essas 3 vagas aí, provavelmente elas serão preenchidas por um time argentino, um time paraguaio, e eu acho que não entra uruguaio não, tá? Eu acho que time argentino, time paraguaio, time colombiano. Chileno também. Vamos supor que o Atlético chileno, acho que não. Vamos supor que o Atlético Mineiro ganhe a Libertadores desse ano. E aí sobra só 2 vagas. Se ganhar o Fluminense, ou o Flamengo, ou o Palmeiras, essas 3 vagas serão as confederações da América do Sul. Vai disputar uma vaga o Paraguai, uma vaga o Uruguai, uma vaga o Chile, uma vaga a Bolívia, e assim vai. Muito boa essa sua explanação, colocando a espinha dorsal do campeonato, toda a sua estrutura, toda a sua montagem, todo o seu layout. Isso com certeza vai elucidar os nossos seguidores. Te parabenizo aí pelo excelente material. Aí eu te falo, você já imagina? O pessoal está desesperado, cara. Tá. É um argentino, um paraguaio. Desespero, cara. Então, é mais fácil você se garantir com vale o ranking. E o ranking, cara, eu vou ler aqui porque eu prefiro esperar o resultado. O ranking diz: ranking FIFA contempla o ranking dos 4 anos da Conmebol. Qual foi o rendimento do time nos últimos 4 anos da Libertadores? Soma-se 3 1 ponto para cada empate. E outros 3 pontos cada vez que ele passa de fase. Tem que pegar a pontuação que o clube teve nos 3 anos da Libertadores, para ver quanto que dá esse total, e dar mais fase, para saber em que lugar que ele está. É muita loucura, né? É muita loucura, premia a regularidade, né? Como eu falei, o clube precisa ser muito regular, manter aí uma performance de boa para ótima e durante muito tempo para se manter lá entre os favoritos. Eu diria que o River Plate está muito próximo de estar dentro. Boca Juniors, acho que não, hein? Boca Juniors estava querendo entrar na justiça, você viu? Quando perdeu a final para o Fluminense no Maracanã e o Fluminense se classificou automaticamente para o Mundial, para o Super Mundial, eles queriam, de qualquer maneira, não tem que ter vaga para o vice-campeão também, isso não é justo. De olho, né, possivelmente, nessa enorme premiação. Eles não estão na Libertadores para ser o postulante por campeão, e eles não estão na Libertadores fazendo ponto, cara. Não estão, a sua regularidade está bem lá embaixo. Então, eles não estão pontuando. Hipoteticamente, vamos supor que o River Plate, que está bem até agora, né? 100%. Vamos supor que o River Plate ganhe a Libertadores desse ano. As outras 2 vagas pelo ranking mundial
de um argentino, cara. Vai ser de um paraguaio, de um colombiano, de um chileno, de um uruguaio. Não vai ser argentino. Realmente, quem vai representar no Super Mundial é o River Plate, não tem outro. A chance do Boca Juniors é uma dízima. Não, acabou, muito, não tem muito mais. Pequena. Não tem. Ele não está somando esse ano, ponto. Ele não está ele está na Sul-Americana, não está na Libertadores, então ele não está somando os pontos desse ano. Então, qualquer time argentino que eu gostar da Libertadores vai fazer mais pontos que ele. Não tem, está fora. Então, matematicamente, então, já estão desclassificados. Totalmente. Esses são os clubes que já estão lá dentro, faltando poucas vagas, aí chama a atenção, né? Está lá o Chelsea, está o Real Madrid, o Atlético de Madrid, o Barcelona não está. Que incrível, né? O Chelsea, que está com um time de garoto, né, que está sendo reconstruído depois que mudou de dono, né? Está. E o Barcelona não está. É impressionante. Bayern, mas chama atenção. O Benfica e o Porto, os representantes de Portugal, né? E o Borussia Dortmund estão. E esses são os classificados até o momento. Está faltando o Hilal, o Al-Ahly estão. Eles estão bem conceituados. Que a gente entre no grupo que seja Fluminense, Chelsea e o Monterrey, tá bom? Você quer ver Thiago Silva jogando contra o Chelsea? Você é muito ruim. Isso é maldade da sua parte, viu? Beleza. Charlinho, 236 é o nosso inscrito. Você que ainda não se inscreva, dá essa força, dá essa moral pra gente, enche de like para atrair mais gente. E se você se inscreveu, compartilha com seus amigos. Não, se gosta de uma boa resenha, aqui ele terá uma boa resenha, sempre com fidalguia. Certo, Charlinho? Certíssimo. Quero agradecer a esse vídeo maravilhoso que a gente fez hoje. Agradecer a presença da Juliana, que abrilhantou demais a nossa gravação de hoje. Espero que as pessoas que estão nos assistindo venham a gostar. Comentem aqui. Entrega também para quem conhece que quem sabe possa, através das falas da Juliana, despertar o interesse de outros psicólogos dar para o caminho do esporte, que tem um terreno enorme, né, Charles? Com certeza. O leque é muito vasto, é muito, muito amplo, né? Então, por isso, a Juliana já se colocou à disposição para outras participações, tá? Falou que sempre que você quiser, que nós quisermos, ela estará à disposição para participar conosco aqui. Legal, legal. A gente chama ela para falar sobre a reintegração dos meninos de Xerém. Com certeza ela virá. Um abraço, boa noite para vocês do Unido Forte pelo Flu. Espero que vocês tenham gostado, que estejam sempre acompanhando a gente. Não se esqueça de seguir o Anarquia, uma galera muito boa, está aí novamente para vocês, Anarquia Tricolor. Nos seguir lá no Instagram, onde que a gente tem um canal direto, ok? Não deixe de se inscrever. E esse é o meu boa noite. Boa noite, Charlinho. Boa noite, Alexandre Carneiro. Boa noite, amigos e seguidores do canal Unido e Forte pelo Flu. Foi um prazer estar com vocês, dividir opiniões, conversar, compartilhar com vocês aquilo que a gente acredita que seja o melhor caminho para o nosso Flusão. É isso aí. Valeu, Charles. Vitória Fluminense! Vitória Fluminense. Antes de encerrar, eu tenho um pedido especial para você que foi até o final desse vídeo. Se você gostou do nosso conteúdo, se inscreva no canal. Isso é muito importante para a gente. Deixe o seu like e ative o sininho para receber as notificações. E caso possa ajudar, compartilhe com mais pessoas para aumentar a nossa comunidade. Junto, todos nós somos mais fortes. Um grande abraço e até o próximo vídeo.